Hoje eu vou vender livro, falar um pouquinho de alguns livros que entraram muito fortemente na minha formação profissional e pessoal. Quero ir até eles. Bom, aqui está um livro de Horus Vital Brasil, Psicanálise 100 anos depois, que tem um artigo que me parece clássico, que descreve as diferenças entre a psicanálise e as psicoterapias. Me parece realmente um estudo clássico, né? Esse é o resumo da obra dele, pouco antes de morrer. Eu estive com ele e conversamos durante 3 horas seguidas. Ele estava um pouco cansado, assim, já adoentado, mas ele fez questão de me dizer que a tradução, por exemplo, dos princípios do funcionamento mental é um erro e seria um acontecimento psíquico. 2 princípios do acontecer psíquico. O texto, o artigo, o ensaio clássico do Freud. Aqui uma oposição, uma polarização entre 3 perspectivas a respeito da psicanálise no que se refere à educação. Temos aqui o seminário de 92 do M.D. Magno, chamado Pedagogia Freudiana. O autor defende que, em última instância, a psicanálise é pedagogia. Aqui nós temos a Catherine Millot, que é uma lacaniana, defendendo a posição oposta, que o Freud não era pedagogo. Muito pelo contrário, ele seria um antipedagogo. E aqui, a revista da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, chamada Interação, publicou um artigo meu, O Amor pelo Inapreensível, em que eu discuto as 3 posições. A terceira posição é a de Horus Vital Brasil. Resumidamente, Vital Brasil enfatiza a proposição de que a psicanálise desfaz a equação saber-poder, que sustentaria uma prática em que o acúmulo de saber do terapeuta acabaria tendo efeitos sugestivos, como uma prática zen, em que a figura dominante é a de um mestre e iluminado. As proposições dos autores aqui apresentados são um convite a que o leitor faça ele próprio as suas escolhas, estando no campo da análise ou no campo da educação. Aqui as 2 revistas publicadas pela Fazenda Freudiana. A primeira, em 2002, tratou do tema psicanálise e comunicação. Ela se chamava Engenho, Revista de Psicanálise. A segunda teve por tema Psicanálise e Literatura, em 2004, que discutiu essa questão suscitada pelo Michel Foucault. O autor morreu? Quem é que escreve, então? Foi uma conferência célebre do Foucault a que o Lacan se sentiu convocado e compareceu, porque se trata de uma questão absolutamente fundamental, tanto para a literatura quanto para a psicanálise. De quem é a autoria? Se é que a gente pode falar em autores. E fizemos uma jornada, fizemos a publicação dessa revista e debatemos esse tema. Aqui, a autora Bárbara Cassan fala de Jacques, o sofista, Lacan,
logos e psicanálise. Essa frase é incrível, né? O psicanalista é a presença do sofista em nossa época, mas com um outro estatuto. Ela está em Problemas Cruciais da Psicanálise, a lição de 15 de maio de 1965, é um seminário inédito, o seminário livro 12. Porque o Lacan, no seu artigo sobre o tempo lógico e a assunção de uma certeza antecipada, coloca como subtítulo que se trata de um sofisma, um novo sofisma. Quem faz sofisma é um sofista. E o sofista, muita gente sabe, quase todo mundo sabe, tem uma carga pejorativa desde os tempos da disputa com Platão, né? E Aristóteles. De um lado, Platão e Aristóteles defendendo minimamente uma ideia de verdade, e de outro os sofistas, que não constituíram propriamente uma escola, mas eram mestres itinerantes, né? Cada um com o seu estilo, mas que, dentro de um certo relativismo, combatem essa afirmação de que existiria uma verdade, a verdade, e colocam as coisas em termos de uma praticidade. É mais um pensamento, se é que existe esse pensamento, que é muito variado, é de ordem pragmática, né? Então, Rodolfo Mondolfo, um historiador da filosofia, foi muito importante nos meus estudos de filosofia. Assim, comecei a estudar com Mondolfo, porque ele traz algo muito importante, a literalidade dos textos dos filósofos. Aqui, um pensamento antigo, né? Pensamento e antigo. E quando a gente entra em contato com esse pensamento, que é apenas cronologicamente antigo, fica assim muito admirado de que há um pensamento e, surpreendentemente, ele não tem nada de antigo no sentido cronológico, é surpreendentemente um pensamento atualíssimo, cheio de invenção, como os cosmólogos, os pré-socráticos, Sócrates, que é o precursor da psicanálise, segundo Lacan, e toda essa corrente de pensamento que vai desembocar numa perspectiva pragmática que converge para certas posições defendidas pelo Lacan, que aconselhava a gente a não morrer de paixão pela verdade, né? E em determinado momento, com base em Freud, até mesmo o inconsciente foi definido como sendo uma verdade mentirosa. É incrível isso, né? O inconsciente é uma verdade mentirosa, tudo junto. Então, é essa frase que traz de volta a questão da sofística, o debate entre a filosofia e a sofística. E até é uma das razões pelas quais o Lacan defende a ideia de uma antifilosofia, se situando de um lado mais pragmático do que de um lado teórico, embora ele tenha promovido interações e conexões muito vigorosas, criativas com a filosofia.